Pois é, você já está vendo aqui o nosso entrevistado do dia hoje, né? Um dos entrevistados. E eu quero primeiro, antes de mais nada, apresentar e cumprimentar, né? O William Torquato. Tudo bem, William? Bom dia. Prazer, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rondonópolis. Deixa eu falar um pouquinho dele antes da gente iniciar a entrevista. Ele é contador, empresário, professor e também palestrante, pós-graduado em contabilidade e direito tributário. E por que a gente chamou ele aqui? O avanço na abertura de empresas, MEI, né, microempreendedor, no estado de Mato Grosso, no ano de 2023, foi grande. O que se deve a esse aumento na abertura de novas empresas? Você acha que o pessoal está mais por dentro de como funciona a abertura das empresas ou ainda não, William? A questão do empreendedorismo hoje no Brasil, ela tem sido assim de um crescimento muito grande por diversos fatores, né? Primeiramente, a facilidade também da abertura da empresa hoje, porque hoje para você formalizar um MEI é muito mais fácil do que 5, 10 anos atrás. Né? Hoje, para você abrir um microempreendedor individual, você leva em torno de 15 minutos. Né? Então, isso facilita bastante. E também a questão da geração de empregos, né? Que só referente ao ano passado, 90% dos empregos gerados no Brasil vieram justamente das micro e pequenas empresas. Caramba, olha que interessante. E me mate uma outra curiosidade aqui, por favor. Eu sei que essa curiosidade vai ser de muita gente também. Quando você está lá pensando, você está no CPF só, ou trabalhando para alguém e fala assim, não, eu vou abrir a minha empresa. Só que essa pessoa ela ainda não tem condição de abrir um ponto, né, específico num determinado lugar. Ela fala, vou abrir em casa mesmo. Quando ela fala isso, ela pode abrir o MEI e ela precisa pagar o alvará, pagar um monte de documentação. Como é que funciona isso? Então, hoje, na verdade, a maioria das empresas começam em casa, né? A maioria das empresas tem o início num seio familiar, né? Então, assim, os endereços fiscais, eles servem justamente para isso, para facilitar essa abertura do CNPJ, que necessariamente precisa ter um endereço fiscal, pelo menos, para que em seguida ele possa ir dando corpo ao empreendimento e aí, se porventura vier a abrir um espaço físico, ótimo, mas se não precisar abrir, também pode seguir com o CNPJ aberto com o domicílio fiscal. Mas em casa, por exemplo, ele não precisa de nenhuma licença junto à prefeitura para poder trabalhar, a não ser o endereço lá. Exatamente, o MEI ele não tem a obrigatoriedade do alvará aqui em Rondonópolis e também no Brasil inteiro. Mas quando é o contrário, quando ele tem uma condição melhor, mas ele ainda está inserido dentro do MEI e ele abre uma porta lá na região central, a partir daí, mesmo sendo MEI, muda? Isso, aí assim, a questão do alvará continua dispensado sendo MEI, só que assim, tem que se atentar às licenças sanitárias, né, que obrigatoriamente precisa se atentar, principalmente no sentido de cosméticos, de alimentação, precisa ter esses requisitos das regras sanitárias que precisam ser atendidas. É questão de bombeiro, depende de cada segmento também, Exatamente. Né? Uma outra pergunta, sendo MEI, você aconselha, como especialista nessa área, que ele já comece com a figura do contador ali para ajudar ele no processo ou é fácil para ele lidar com essa situação de gestão também? Então, para o MEI não necessariamente precisa do contador no início, né? O MEI ele pode abrir o CNPJ com contador ou sem o contador e aí quando ele se tornar uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ele se faz necessário. Até porque para abrir um MEI não precisa ter o CRC do contador e para gerar as contribuições mensais também ele consegue gerar diretamente do portal do MEI. Demora muito para você abrir um MEI? O MEI, eu até brinco com os nossos alunos, o MEI você consegue abrir em menos de 10 minutos. Né? Então, um processo é super rápido. Em menos de 10 minutos você iniciou o processo, você já sai com o CNPJ aberto. E o CNPJ tem a mesma validade do que uma microempresa ou uma empresa limitada, por exemplo? Exatamente. Tem os mesmos requisitos dos outros tipos de CNPJ. Sai o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e aí eles têm as facilidades de abertura contra a pessoa jurídica, enfim, todos os benefícios. Linhas de crédito também? Linhas de crédito, todos os benefícios empresariais também. Olha, que legal, viu? Eu sei que muita gente tem vontade, mas tem muito medo também. Qual que é a taxa hoje para você pagar mensalmente? Já que você vai emitir nota fiscal pelo MEI? Isso. E aí você vai pagar só uma taxa no final do mês? Isso, o microempreendedor individual, ele na verdade ele não paga seu faturamento, ele paga uma taxa fixa mensal que diz respeito a 5% de INSS do salário mínimo vigente, mais R$1 de ICMS se ele for comércio ou R$5 de ISSQN se for serviço. Pode jogar aí em torno de R$76 por mês no máximo, que é uma taxa fixa, independente do valor da nota. Óbvio que o MEI tem um limite de faturamento anual de R$81 mil por ano.
eu via qualquer coisa no sentido de que eles podem ampliar esse limite aí para facilitar a vida de muita gente? Já vem sendo estudado já há alguns anos, né? Esse aumento do limite do MEI. Só que ainda não foi aprovado, né? A gente está aguardando, já tem uma esperança aí que vai sair nos próximos anos. Nos próximos anos ou pode ser esse ainda? Se sair esse ano, só vale para o ano seguinte. Então, mesmo que saia a lei esse ano, só vale necessariamente para o próximo ano. Tá então, certo. Olha, tinha uma perguntinha aqui que a minha produção estava falando, mas eu não consegui compreender. Eu sei que seria importante falar. E se tiver aí, passa pro Lincoln aí. O Lincoln repassa para a gente através da Lauda, por gentileza, tá? Olha, eu acho que é isso. A gente quer aqui realmente contribuir com quem está do outro lado, com quem está a fim de empreender. Não é fácil, né? Ser empreendedor. Mas as vantagens são muitas. Ah, sim, com certeza. E só pelo fato de você conseguir gerar renda para si e conseguir sustentar outras famílias através da sua empresa, do seu microempreendimento, isso faz todo sentido para a gente dar o primeiro passo, né? Tá certo. Muito obrigado. Se tiver algo a mais que você gostaria de acrescentar em relação ao MEI, ao microempreendedor individual aí, fique à vontade. Bom, basicamente é isso, né? Eu fico à disposição de vocês também, se tiverem mais alguma dúvida. Mas o sentido é esse, é dar o primeiro passo que as coisas vão acontecendo e sem dúvida nenhuma que o MEI ele tem uma facilidade muito grande. E uma coisa que vale ressaltar, não são todas as atividades que podem ser MEI, né? São algumas específicas que estão disponíveis no portal do empreendedor. Perfeito. Obrigado mesmo, viu? Rapaz, fala fácil, né? Fácil a gente compreender também. Vou trazer ele mais vezes para a gente poder bater um papo. E agora...